E se eu te disser que você consegue tratar a sua diabetes sem remédio? Acredita? Vem comigo. Então vamos primeiro explicar um pouquinho, tá? 4 tipos de diabetes: nefrogênica, insípidos, mellitus tipo 1 e mellitus tipo 2. Vamos se ater um pouquinho mais nas diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Por que é esse nome? Mellitus. Mellitus vem do mel, tá? Porque foi testado em cães antigamente, foi tirado o pâncreas do cachorro e no xixi dele saía, na urina, né? Saía doce, saía glicose. Então começou a pousar abelha. Então acharam, por causa disso, por causa dessa ligação do mel com a abelha e tal, diabetes mellitus. Então vamos contextualizar um pouquinho, tá? O pâncreas, ele é um órgão tanto endócrino quanto exócrino. O que quer dizer isso? Ele produz substâncias tanto para dentro da circulação sanguínea quanto para fora. Como assim? Para fora, ele joga a tripsina e a quimiotripsina dentro do intestino, que auxilia na digestão, tá? De algumas gorduras e quebra de moléculas e tal. E a parte endócrina é a parte que libera substâncias para dentro da circulação sanguínea, tá? Aí a gente está falando de insulina e glucagon. Vamos falar da insulina, tá? O que a insulina faz? Sempre quando a gente se alimenta, qualquer coisa que você vai comer, não só o açúcar em si, né, na forma que você está pensando no açúcar, o açúcar cristal, o açúcar refinado ou brigadeiro e tal, mas até o carboidrato, o macarrão, amido, né, que tem no arroz, no milho, enfim. Isso não é o assunto para esse vídeo agora, vou fazer um outro falando dessas rotas metabólicas, mas para resumir, lá no nosso sistema digestório, fígado e tal, eles fazem um trabalho de quebrar essas partículas, tá? E liberar isso na circulação sanguínea em forma de açúcares ou a glicose. O que acontece? Toda célula do nosso corpo para funcionar, músculo, o coração está batendo toda hora, a gente está respirando, o intestino está trabalhando, a bexiga está trabalhando, os rins estão trabalhando, lá no dedão do teu pé tem células trabalhando, tá? Células sanguíneas, neurônio, tá tudo trabalhando a todo instante. E elas precisam de energia, elas precisam de uma fonte de energia para isso funcionar. É igual o carro vai precisar de combustível. E no caso das nossas células, esse combustível se chama ATP, adenosina trifosfato. Beleza? Mas para ter esse ATP, a gente tem que comer comida que não vem do nada e o nosso organismo vai metabolizar isso, vai digerir e vai fornecer insumos para que esse ATP seja produzido. Vai dar os ingredientes para esse ATP ser produzido. Dentro das células isso acontece. Só que então, como é que funciona? Essa glicose que vai entrar na célula para virar ATP não entra do nada, assim, ela não consegue chegar e entrar, tá? Para ela entrar, ela precisa da insulina. A insulina pega essa molécula de glicose e para dentro da célula. Então, a glicose ela tem que entrar na célula e a insulina vai carregá-la para dentro da célula, tá? Ela vai ter ajuda de outras enzimas, o glutatión e tal, mas o que interessa para a gente é que a insulina pega e põe isso dentro da célula para virar energia. Aí que entra a diabetes. A diabetes, eu já vou detalhar melhor essa explicação, mas vamos a grosso modo. Falta insulina, aí ela não consegue pegar esse açúcar e jogar para dentro da célula. Então as células não vão funcionar direito. Num geral, as pessoas diabéticas elas tendem a ser fracas, ficar mais cansadas, mais rápido, entendeu? Aguentar menos exercício, porque falta energia mesmo. Claro que quando tem tratamento certo, as coisas tendem a normalizar. Mas elas, nas crises com a glicemia lá em cima, que é quando tem muito açúcar no sangue e não está dentro da célula, por isso que quando vão fazer o exame de diabetes, eles pegam uma gotinha de sangue e vai ver, está lá em cima os níveis de açúcar, porque ele não está entrando dentro da célula. Beleza? E por isso que também sai na urina quando está com diabetes, porque fica com tanto açúcar no sangue que começa a sair na urina, e isso dá lesão renal, machuca o rim.
tá? Isso não deveria acontecer em situações normais. Então vamos diferenciar agora os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Talvez você conheça alguém que tenha diabetes, porque é comum, tá? Quase 10% da população mundial tem diabetes. Cerca de 1 a cada 11 pessoas tem diabetes, então é provável que você conheça alguém que tem diabetes, mas tem diferença entre essas diabetes, tá? O que acontece? Na diabetes do tipo 1, ela é uma doença autoimune. O que isso quer dizer? Quando você pega sarampo, pega catapora, você pega uma vez e o teu organismo cria um sistema imunológico contra aquele vírus, beleza? E depois você não vai pegar mais. E quando você tiver contato com esse vírus de novo, você tem um sistema imunológico, tem a memória, ela produz células, vai lá, um exército, ataca e aniquila aquilo ali. Na diabetes do tipo 1, você começa a produzir células de defesa contra o teu próprio pâncreas, certo? E isso é chamado de doença autoimune, porque ela produz uma célula de defesa contra o teu próprio pâncreas, e isso é um erro, tá? É um erro do organismo. Existem outros exemplos de doenças autoimunes, tá? Pênfigo, lúpus, hipotireoidismo, alguns tipos de hipotireoidismo, né? E outras síndromes que vai ser tema para um outro vídeo. Mas agora, sabendo disso, que a diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, teu organismo mesmo está destruindo o teu pâncreas, tá? Existiu até há um tempo uma tentativa de fazer tratamento com células-tronco para regenerar o pâncreas, mas não tem muito sucesso, porque o teu organismo vai lá e mata ele de novo, entendeu? Então, nem sempre vai destruir tudo, às vezes destrói parcialmente, às vezes destrói total. Então, você vai produzir pouca insulina ou não vai produzir insulina, depende do grau de lesão que você tem no pâncreas. Se não tem insulina, o açúcar não consegue entrar. Então, as pessoas acabam tomando insulina injetável, ou existem outros métodos já sendo estudados, mas o mais famoso e conhecido é a injeção de insulina para que aconteça o carregamento de glicose para dentro das células. Essa diabetes do tipo 1, normalmente ela comete pessoas novas, lá nas faixas dos 15, 20 anos, você deve conhecer alguém que é novo assim e já tem diabetes e tem que tomar insulina todo dia injetável, às vezes até mais de uma vez por dia. Existe diabetes mellitus do tipo 2, tá? Que normalmente acomete pessoas mais velhas, acima dos 40 anos, pessoas mais gordinhas, tá? Por que isso acontece? A diabetes mellitus do tipo 2 não é por falta de insulina, ela é por falta de receptor útil. Vamos explicar melhor. A insulina pega a glicose, a insulina se junta com a glicose e nas células tem um receptor que é tipo chave e fechadura. A chave não entra em qualquer fechadura, a hora que ela acerta, ela funciona. Tá? E existe esse receptor que ela pega e vai para dentro da célula com a glicose e a insulina. Esse receptor é degradado, quebra tudo, e a célula remonta e faz de novo um receptor, para que funcione de novo e de novo e de novo. Pode acontecer um desgaste natural nesse mecanismo de reciclagem e essa reciclagem começa a se dar de maneira não tão eficaz. Então começa a faltar receptor. E isso é causa da diabetes do tipo 2. E outra causa do diabetes tipo 2 também é muito colesterol, onde você começa, a grosso modo, encobrir esse receptor com gordura. Entende? Então começa a não funcionar direito esse receptor. Você começa a ter pouco receptor disponível. Aí que vem a sacada. O mecanismo de reciclagem desse receptor e também a queima dessa gordura pode ser resolvido com exercícios físicos regulares. Então, assim, para diabetes do tipo 1, você precisa de um acompanhamento médico para ver a questão da dosagem de insulina. Na diabetes do tipo 2, você também precisa de um acompanhamento médico, nada substitui isso, mas você consegue diminuir drasticamente a quantidade de medicamentos, se não, quiçá, não tomar medicamento nenhum, tá? Devido você conseguir reciclar esses receptores caso você faça um exercício físico com regularidade. Claro, existem casos que pessoas mais velhas têm a diabetes do tipo 2, tá?
tem essa falta ou deficiência de receptores úteis e também por um desgaste natural devido à idade, acaba produzindo menos insulina no pâncreas, por um desgaste. Então acaba que vai precisar tomar insulina injetável mesmo se fizer exercícios físicos. Mas na maioria dos casos, tá, na diabetes do tipo 2, você conseguiria resolver, ou se não resolver, pelo menos amenizar bastante a situação com uma dieta regrada, uma nutrição adequada e exercícios físicos. Beleza?